Muito bom dia. Eu queria, antes de mais, agradecer à Junta de Freguesia da Estrela a oportunidade que deu ao Metro de vir mostrar aquilo que é o seu projeto e as incidências que ele tem na Junta de Freguesia da Estrela. Sr. Presidente, muito obrigado. E queria-vos dizer também que o Metro está muito interessado em conseguir que desta sessão consigamos todos sair suficientemente esclarecidos daquilo que é o projeto e daquilo quais são as interferências que tem nesta freguesia. A apresentação que ali podem ver vai estar dividida sobretudo em três partes. Uma primeira parte em que, enfim, vou mostrar aquilo que é o Metro hoje, depois o projeto na sua globalidade e depois, sim, mais especificamente aquilo que são as incidências na Junta de Freguesia, na Freguesia da Estrela, perdão. Nós temos hoje uma rede que tem 4 linhas, tem 45 km, tem 56 estações. Essa rede é curta, todos sabemos disso, mas neste momento é o momento de expandir a rede. E essa expansão da rede vai começar a ser feita sobretudo num plano que foi desenhado em 2009, que está a ser reavaliado, mas que já tem uma parte que vai hoje conhecer o dia, e essa é a expansão entre o Rato e a Estrela, prolongando a linha amarela e unindo a linha amarela à linha verde no Cais do Sodré. Perdão. Peço desculpa. Neste momento nós temos várias obras em curso. Começamos por fazer uma recuperação grande da infraestrutura que tínhamos, ela começava a ficar degradada, tínhamos, enfim, grandes deficiências de serviço que nós reconhecemos e o primeiro objetivo que tivemos foi tentar ultrapassar essas deficiências. E, portanto, quando em 2015 saímos e em 2016 começou a haver uma disponibilidade financeira que antes não havia, o Metro viu-se confrontado em definir as suas prioridades. E a primeira prioridade que tinha era a recuperação do material circulante. Nós tínhamos mais de 30 unidades paradas, por falta de materiais, e o primeiro investimento que fizemos foi conseguir recuperar esse material circulante. Após isso, começamos a recuperação da nossa infraestrutura. Começamos obras em Arroios. Infelizmente sabem que a obra acabou por... O Metro teve que denunciar esse contrato de empreitada por dificuldades do empreiteiro. Posso-vos dizer que a obra já foi lançada novamente, há novo concurso público e, portanto, contamos retomar essa obra dentro em breve. O Arieiro, que também era uma obra que também tinha sido interrompida mais uma vez por dificuldades do empreiteiro, cujo concurso público também já foi lançado. E no Colégio Militar, posso-vos dizer que vamos começar as obras na segunda-feira. Nos Olivais, onde tínhamos já um acesso fechado há alguns anos, conseguimos já começar a obra, ela começou a semana passada, já fizemos intervenções no Intendente, fizemos intervenção nos Anjos, enfim, estamos a alterar toda a iluminação da rede do Metro e vamos com certeza conseguir um Metro melhor. Mas, para além disso, vamos expandir a nossa rede. E essa expansão é entre o Rato e o Cais do Sodré, a expansão que podem ver à direita no vosso slide. E interessa saber, em primeiro lugar, como é que nós chegamos aqui. E nós chegamos aqui olhando para o plano de 2009, sabendo quais eram as disponibilidades e o envelope financeiro que tínhamos, e com esse envelope financeiro daquilo que tinham sido as expansões estudadas, quais eram as expansões que nós iríamos priorizar. E, portanto, com 200 milhões de euros, como é que nós podemos maximizar esse valor, que é o envelope financeiro que tínhamos? Foram feitos 2 estudos nessa altura. Foi feito um estudo de prolongamento entre o Rato e o Cais do Sodré, que é aquele que hoje vamos falar, e foi feito também um estudo para o prolongamento entre São Sebastião e Campo de Ourique, na linha vermelha. E fizemos todos os estudos, fizemos as comparações, e nessa comparação resulta melhor o prolongamento entre o Rato e o Estrela. E depois há uma outra decisão que ainda foi tomada, que é como é que nós vamos operar a linha. E, quando se olham para os estudos, verificamos que há uma vantagem de 3 milhões de passageiros se essa operação for feita em circular e não apenas na expansão. Tomada a decisão de prolongar entre o Rato e a Estrela, enfim, fomos estudar várias alternativas de traçado, para onde é que o traçado passava, onde é que se localizavam as estações, qual era o número de estações, deveria ser uma, deveria ser 2, e a solução que encontramos é aquela que hoje é pública, é um prolongamento com 2 estações, na Estrela e em Santos. Feito isso, avançamos para o estudo prévio. Feito esse estudo prévio, tivemos que ir fazer a avaliação de impacto ambiental, que já teve resposta da APA.
e vamos ter que fazer o relatório de conformidade do projeto de execução, portanto, aquilo que temos de aprovação ambiental é para continuar, lançar o concurso e depois teremos que fazer o recap, teremos que confirmar que o projeto que vamos desenvolver cumpre aquilo que são as obrigações que nos foram impostas pela DIA. E porquê, então, o rato Caixotré? Bem, nós com o rato Caixotré vamos conseguir resolver, sobretudo, 4 problemas. O primeiro problema é um problema no Caixotré. Hoje, o maior interface que existe em Lisboa é o do Caixotré, aquele onde chegam mais pessoas, ele tem vários modos e tem um problema grande, sobretudo quando há a confluência dos diversos modos a chegarem ao mesmo tempo. Como é uma estação terminal, ela apenas permite a saída dos passageiros para Nascente. Com este prolongamento vai permitir também com que os passageiros saiam para Poente. Quer isto dizer que os passageiros que chegam hoje ao Caixotré, ou seja, quem vem do Sul e quem vem da linha de Cascais, sobretudo, vai ter a oportunidade de entrar na cidade por 2 vias e não ficar apenas hoje, como existe hoje, sem transbordo, limitado a fazer o percurso da atual linha verde. O segundo problema que vamos resolver, e esse também é um problema que nós verificamos quando olhamos para os dados do metro, é o problema do nó do Marquês. Portanto, quem quer fazer o eixo central e deslocar-se para o centro da cidade, neste momento tem que fazer um transbordo no Marquês de Pombal. E o percurso inverso, obviamente, também. Com esta expansão, esse transbordo deixa de ser necessário, portanto, os passageiros podem manter-se confortavelmente no comboio e, passado uns minutos, estarão no centro da cidade sem necessidade de fazer o transbordo. E resolvemos um outro problema. E o outro problema tem a ver com a procura diferenciada que nós temos nas linhas. Por norma, as linhas, sabemos isso, nos seus extremos têm menos procura, no seu centro têm grande procura. E o problema da linha amarela é que ela tem uma procura mais ou menos uniforme na ponta da manhã, mas no corpo do dia a procura é totalmente distinta. E ao fazermos isso e ao separarmos as linhas, vamos conseguir criar e otimizar a nossa operação com maiores frequências na linha verde e depois ajustar no corpo do dia essa frequência da linha amarela. E permite-nos outras coisas, que é pensar em futuras expansões da linha amarela. Uma vez que já não estamos amarrados a procuras distintas, porque a procura da linha amarela passa a ser uniforme, podemos agora estudar que extensões da linha amarela poderão ser feitas. Enfim, uma delas já estava no plano de 2009 e também está neste momento a ser reavaliada, que é a expansão para Benfica. Mas vamos ver então, em concreto, que obra é que nós vamos fazer. Eu peço desculpa que daqui, enfim, vou tentar... Ok, consigo. Portanto, o traçado vai-se desenvolver... Nós vamos começar a obra no Liceu Pedro Nunes, no sítio onde já temos um poço de ventilação e num sítio onde já está o nosso túnel. Vamos interceptar o nosso túnel para começar a fazer o túnel novo, que é o risco que podem ver. E, portanto, ela vai se desenvolver até chegar à zona do antigo Hospital Militar, onde nós vamos construir uma estação. Depois desce até à zona do ISEG, julgo que estará ali. Peço desculpa que estou de lado e tenho alguma dificuldade em ver, mas julgo que é ali. Vamos construir um poço de ventilação, vamos construir uma estação em Santos e depois vamos fazer um novo átrio no Cais de Sodré. Enfim, sei que o átrio no Cais de Sodré já é fora da freguesia da Estrela, mas para se conseguir perceber o projeto na sua globalidade. E vamos também fazer uns viadutos no Campo Grande, enfim, que não estão aqui mostrados, estávamos a falar sobretudo da Estrela. E este projeto permite-nos chegar a estes ganhos e impactos socioeconómicos. Aqui uma dificuldade. E estes ganhos e impactos socioeconómicos ao longo dos primeiros 30 anos de operação do projeto. Também sabemos que este valor já é superior neste momento. A procura do metro, felizmente, tem vindo a subir bastante nos últimos anos e, portanto, nós, agora, quando estamos a fazer a candidatura aos fundos comunitários, tivemos que refazer todo este cálculo para atualizá-lo e já posso concluir que o valor é superior, embora ele ainda não esteja apurado e, portanto, mostro os dados que nós tínhamos na altura. E agora vamos então falar em concreto da Estrela, visto o projeto na sua globalidade. A Estrela tem uma curiosidade, e este slide mostra, aqui nós conseguimos ver aquilo que é a distribuição das viagens que são feitas entre carro, transporte público e pedonal,
E a estrela, se repararem nas barras, os números absolutos aqui são pouco importantes, se repararem nas barras, o que mostra é que o perfil na estrela é mais ou menos aquilo que é a média do concelho de Lisboa. E no concelho de Lisboa, mais de metade dos seus habitantes fazem as suas deslocações por viatura própria. Onde é que nós vamos implantar o projeto na estrela? A linha azul que podem ver é a fronteira da freguesia, e portanto nós agora vamos falar só dentro desta fronteira, que é aquilo que nos traz aqui hoje. E o projeto desenvolve-se, como eu vos dizia, dentro da estrela, vai-se mostrar durante a sua fase de obra na zona do Hospital Militar da Estrela, no ISEG e em Santos. Sendo que o túnel é sempre construído, com exceção cá em baixo, que será construído a céu aberto, aqui, ele é sempre construído por NATM, portanto nós entramos pelos poços, fazemos uns poços verticais, chegamos à profundidade que queremos e atacamos o túnel. E não há qualquer impacto à superfície nessa escavação. Na estação Estrela, que é aquela que podemos ver aqui, enfim, os senhores conhecem com certeza bem o Hospital Militar, nós temos aqui o Hospital Militar, aqui é o antigo edifício da farmácia do Hospital Militar, isto é o Jardim da Estrela, e temos aqui este talude, e temos aqui nesta linha hoje um gradeamento. Este gradeamento vai ser chegado atrás, vamos devolver parte deste espaço que hoje está ocupado e que é do domínio privado, vai passar a ser do domínio público e vamos fazer as entradas da nossa estação na zona do antigo edifício da farmácia. O que quer dizer que a intrusão no espaço público depois da obra feita desaparece. Portanto, aquilo que vai ser visto é exatamente o que hoje já existe. Aqui podem ver, enfim, entendemos que era mais agradável trazer o desenho que foi feito num dos diversos estudos do arquiteto e esta será a solução final em que podemos ver então o edifício da farmácia, as nossas entradas aqui ao lado e aqui está o antigo Hospital Militar. Em termos de corte, o edifício que se vê aqui atrás é o do Hospital Militar. Aqui estas entradas, talvez se veja melhor aqui, é a projeção do edifício da farmácia. E então o que vai acontecer, para se conseguir mostrar como é que os passageiros vão se deslocar dentro da estação, entram pelo edifício da farmácia, descem, e isto, que já é o nosso átrio, já está fora novamente daquilo que é o edifício da farmácia, fica por baixo do talude hoje existente, e chegado ao átrio passam os canais, fazem todo este sistema, isto tem um sistema de elevadores que eu já mostrarei aqui mais à frente, acedem ao mezanino da estação e daí até ao comboio. E aqui eu trouxe só o corte do mezanino, a planta da mezanino da estação, porque consegue-se ver, estes retângulos que aqui estão indicados é uma bateria de elevadores, portanto isto é um sistema de transporte por elevador, não é preciso que a pessoa carregue no botão, os elevadores têm um comando automático, trabalharão sozinhos e responderão a todas as necessidades que existam na estação. Aqui há uma compartimentação corta-fogo, enfim, isto tem a ver com a segurança contra incêndios e as exigências do Regulamento e da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que dão acesso a este mezanino, onde finalmente, se é possível, através destas escadas, aceder ao cais. Continuando a descer no traçado, a próxima grande incidência que vamos ter, e é novamente uma zona de estaleiro, é a zona do parque de estacionamento, onde hoje está o parque de estacionamento, e a cantina do ISEG. Esta zona é a zona do parque de estacionamento, aqui é o edifício da cantina, este edifício da cantina será demolido a pedido do próprio ISEG, e a pedido do próprio ISEG porque nós tínhamos localizado o poço aqui numa outra zona e o ISEG quando foi ouvido na altura da avaliação de impacto ambiental, diz que preferia uma solução que fosse menos intrusiva do espaço deles. Enfim, tivemos as nossas negociações, as nossas conversas. O edifício também, eles já tinham um plano para intervir neste edifício, demolir e construir um outro, e conseguimos encontrar uma solução, mais a contente de todos, em que encostamos mais o poço de ventilação ao muro e, portanto, a intrusão na zona do parque de estacionamento será menor. Mais uma vez, recordo, aqui será uma nova zona de estaleiro, portanto, para além da estrela, teremos estaleiro aqui. Entre este estaleiro e o estaleiro que existe no Hospital Militar, não haverá qualquer intervenção à superfície.
E o próximo estaleiro que vamos ter, que também é outro sítio de construção, será Santos. E esta é a Estação de Santos. A Estação de Santos vai ter 2 acessos, enfim, ele está implantado, de um lado vê-se a Avenida Dom Carlos I, do outro temos a da Rua do Calhas. Já percebem que a diferença de cotas, a cota é muito mais baixa do lado da Dom Carlos do que do lado da Rua do Calhas. Nós depois vamos ver como é que vamos conseguir fazer isso e, portanto, vamos ter os nossos acessos, um pela Rua do Calhas e outro pela pela Avenida Dom Carlos I. Este será o aspecto final, é a vista da Avenida Dom Carlos, depois de feita a nossa intervenção, em que se pode ver então aqui o nosso acesso. E como eu dizia há pouco, deste lado temos a Dom Carlos, deste lado estamos do lado da Madragoa, e portanto a estação está aqui em baixo, e é possível aceder de um lado e do outro é possível fazer este atravessamento através da estação. E, portanto, eu diria que, para além da estação, há aqui um outro sistema de transporte que é permitir às pessoas vencerem esta diferença de cotas através de meios mecânicos. Neste lado temos a Dom Carlos, aqui será então o acesso à Rua do Calhas e, portanto, os nossos passageiros poderão entrar através da Dom Carlos ou por aqui, acedem sempre a um átrio central, cruzam os canais, esta estação é bastante menos profunda e, mais uma vez, como é hábito, nem todas as estações do metro têm o acesso ao cais. Em termos de perfil, nós andamos sempre a uma profundidade relativamente elevada até chegarmos a Santos. Eu recordo aqui as pessoas, enfim, não têm que saber isto, não é verdadeiramente importante. O metro tem uma limitação nas curvas que pode fazer, portanto o metro não pode subir a mais de 4% e não pode descer a mais de 4%. Temos a colina pelo meio, temos uma estação que está numa cota muito baixa e depois temos que unir esta estação ao Rato que está numa cota muito alta, enfim, fazendo isto, subindo e descendo o máximo de 4%, já veem que é relativamente complicado e isso obriga a que a Estação Santos tenha então uma profundidade bastante superior àquela que nós gostaríamos. Neste perfil podemos ver também quais são as tecnologias que vamos utilizar para fazer a construção. Como dizia há pouco, o túnel começa em NATM. Estas setas que aqui vêem são os limites da freguesia da Estrela. Fazemos este túnel atacado a partir do poço já existente no Liceu Pedro Nunes. Para construir a estação da Estrela, fazemos um poço central na zona do jardim do Hospital Militar. Fazemos este poço vertical e fazemos então a estação. Para construir estes túneis, fazemos o poço no ISEG, no parque de estacionamento, e atacamos o túnel neste sentido e naquele sentido. E depois da Estação Santos, aí sim o atravessamento da Dom Carlos I começa a ser feito a céu aberto, quer dizer que nós construímos o túnel por cima e mais à frente vamos ver, isso vai originar, enfim, uma alteração relativamente grande do dia-a-dia na freguesia, porque vamos ter que condicionar e desviar o trânsito enquanto se faz esse túnel. E julgo que este será, enfim, pelo menos assim foi entendido por nós e assim também foi entendido pela Junta de Freguesia da Estrela, uma das grandes preocupações que nós temos, que é a suscetibilidade de movimentos em massa na zona da colina. Aquilo que aqui podem ver, e isto é retirado da cartografia da Câmara de Lisboa, é a zona onde houve o escorregamento. Esta zona ainda assim é de risco moderado, que é o risco mais baixo determinado pela Câmara Municipal de Lisboa. E o nosso primeiro traçado sempre foi afastado da zona onde existiu este escorregamento, sempre foi o mais afastado possível da zona que foi tratada para fazer a consolidação deste escorregamento. E depois de se falar com o ISEG e de se acordar com o ISEG a pedido dele que se demolia o edifício da cantina, ainda conseguimos desviar o traçado ainda mais dessa zona de escorregamento. E, portanto, como veem, a zona do escorregamento foi aqui, o nosso túnel passa aqui, está relativamente distante daquilo que foi a zona do escorregamento. Quanto à profundidade, como veem, nós temos aqui as camadas todas destes maciços. Nós andamos muito baixo, andamos numa cota muito baixa. Podem ver aqui, esta é a zona onde esta sondagem foi feita na zona onde houve o escorregamento, e o escorregamento aconteceu nestas camadas. Isto é uma camada de basalto, isto é uma camada de calcário, e foi nestas 3 primeiras camadas que o escorregamento aconteceu.
Portanto, nas camadas inferiores não houve escorregamento, não houve deslizamento, não houve problema e nós estamos sempre dentro dos calcários bastante compactos e estamos em crer que não há problema em conseguir fazer aqui o túnel. É evidente, poder-me-ão dizer, há riscos, mas o risco aqui não é diferente do risco de fazer este túnel em qualquer outro local. Portanto, nós temos riscos que não queremos correr e um risco que não queríamos correr era haver um escorregamento e temos riscos que não podemos deixar de correr, que são os riscos inerentes à nossa própria atividade e à necessidade de ter que conseguir fazer este projeto, ou seja, fazer o túnel. E o túnel tem que ser feito no terreno que existe. A nível de património, enfim, esta estrela é rica em património, podem ver esta mancha, que ela é bem elucidativa, esta mancha são zonas de proteção a património classificado, podem ver que a mancha é compacta. Enfim, temos a Basílica da Estrela, depois temos os vários conventos que existem na freguesia e, portanto, dá esta mancha gigante que aqui vem, que é tudo zona especial de proteção de património classificado. Nós trouxemos aqui a listagem também do património que será influenciado. Enfim, aqui temos o Hospital Militar, onde nós vamos quase na fronteira do hospital, vamos de facto intervir, estamos dentro de uma zona de proteção especial. Isso, enfim, vai-nos dar a necessidade de termos alguns cuidados acrescidos, cuidados esses que estão constantemente a ser acompanhados pela Direção-Geral do Património Cultural. Vamos ter, porque é uma zona, há aqui pontos que são sensíveis do ponto de vista arqueológico, vamos fazer umas sondagens arqueológicas antes de iniciarmos as nossas obras. Essas sondagens arqueológicas serão, obviamente, acompanhadas por arqueólogo e vamos então conseguir fazer estes túneis. O acompanhamento arqueológico dar-se-á ao longo de todo o traçado. Em Santos, sabemos que vamos ter uma necrópole, por exemplo, é a zona do antigo Convento da Esperança. Nós estamos a fazer a obra em Santos, sabemos, porque já está bem claro, que existia no sítio onde nós vamos fazer uma parte do acesso, existia uma necrópole, portanto a escavação vai ser uma escavação algo demorada, mas é dentro daquilo que era o antigo convento, onde hoje é o quartel do Regimento de Sapadores de Bombeiros, que sairá daquelas instalações, não porque existe o metro, mas porque a Câmara Municipal está, julgo que já, não sei se estará concluído, umas novas instalações para o Regimento de Sapadores de Bombeiros. Esta é a área de influência da nossa obra, portanto nós fazemos sempre isso, sempre o fizemos nas nossas expansões e desta vez a APA até tornou isso numa obrigação para o metro. Desculpa. E numa faixa de 30 metros para cada lado do centro do nosso túnel, nós vamos ter que efetuar o levantamento de todo o património. Portanto, nós vamos verificar as condições de todo o património que está dentro desta faixa, vamos cartografá-lo, vamos fazer fotografia, vamos listar as condições em que se encontra cada um destes edifícios. Essa informação será depositada em local próprio para depois poder ser confrontada no final da obra com as degradações que possam ter existido, verificar se elas são por ação do tempo ou se devem efetivamente à obra do metro. E, portanto, queria desde já também pedir a colaboração, quer da Junta de Freguesia, quer dos moradores da Estrela, para nos permitirem aceder ao vosso património para conseguir fazer todo este levantamento. Enfim, julgo que é do interesse de todos termos um levantamento para evitar discussões futuras. Posso-vos dizer que estes levantamentos que nós fazemos e que fizemos noutros prolongamentos, com certeza que houve casos em que o metro teve que ir fazer reparações do património existente. Também já houve casos de reclamações em que por aí se conseguiu verificar que a degradação que se verificava era por ação do tempo e não era por existir obras de metro. E, enfim, tivemos com certeza outros assuntos controvertidos, alguns deles que terminaram em tribunal, e sempre que não há levantamento, normalmente a decisão é a favor do metro. Em termos de ambiente sonoro, vê-se aqui a zona da estação da Estrela, em que o ruído está no limite legal. Na zona de Santos ele está relativamente abaixo ainda. Quer noturno está sempre abaixo, diurno está no limite legal. Esta é a mancha que nós vamos monitorizar e aqui foram os pontos onde foi feita a recolha destes elementos. Em termos de solos,
também vamos ter que saber qual é a qualidade dos solos, se há contaminações de solos, enfim, se existe algum problema. Os pontos verdes determinam os sítios onde nós vamos fazer essas recolhas, que era para se poder determinar qual é o uso que vai dar a esses solos, ou seja, se eles podem ser reutilizados ou se há alguma condição específica que nos obriga a depositar esses solos em algum local de tratamento. Em termos de qualidade do ar, isto são as estações, são as recolhas e as estações que existem em Lisboa para medir a qualidade do ar. A zona de referência para a Estrela é a Avenida da Liberdade, enfim, não sabemos se é exatamente aquele o valor, mas é a zona de referência que é utilizada para a Estrela, que é, curiosamente, a zona onde a qualidade do ar é pior. Nós temos aqui o limite, e está bem acima daquilo que seria o limite, as contaminações que existem no ar. Muito obrigado. Durante este período da obra, é natural que possam existir, possam existir algumas variações nestes dados, desde logo pela existência de poeiras, porque na zona de Santos, como eu vos dizia, o túnel será construído a céu aberto e, portanto, a libertação de poeiras pode ser superior. Terminado o projeto, o impacto que este projeto tem sobre a qualidade do ar será obviamente benéfico. Há menos circulações automóveis, desde logo menos emissões e, portanto, melhorará a qualidade do ar. Em termos de resíduos, enfim, para além dos resíduos que possam existir da própria construção, sabemos que vamos ter que eliminar, quer no caso do Regimento de Sapadores de Bombeiros, quer no caso do ISEG, o amianto existente. Portanto, hoje estes edifícios ainda contêm amianto, o metro vai intervir e, portanto, a partir do momento em que faz uma intervenção, terá que proceder à descontaminação destes materiais. Em termos de vegetação, voltando novamente à Estrela e à zona do Hospital Militar, podemos ver que esta cobertura terá que ser toda retirada e, enfim, na legenda podem ver o destino que é dado a esta cobertura para se fazer aqui o nosso poço central. Haverá aqui proteção de poeiras, enfim, tudo aquilo que tivermos que fazer para proteger, obviamente, aquilo que é o jardim da Estrela. Em termos de vegetação, tudo e sobretudo de árvores, todas as árvores que forem retiradas e que forem transplantadas, porque é sempre esse o princípio, é transplantar a árvore para um local o mais próximo possível, é sempre visto com os serviços da Câmara, o destino que é dado a cada uma das árvores é com os serviços da Câmara, e o abate só se faz quando a Câmara não dá uma alternativa ou considera que aquela árvore já não é viável e que, portanto, não deve ser transplantada e deve ser cortada. Aqui no local do ISEG, onde vamos fazer o poço de ventilação e onde teremos o outro estaleiro, não há problema nenhum com as árvores existentes, portanto, elas não vão ser sequer transplantadas, nós não vamos intervir sobre as árvores, vamos protegê-las e ficarão, depois de nós abandonarmos a obra, exatamente como hoje estão. E em Santos, a mesma situação, a Dom Carlos I, eu julgo que não há nenhuma árvore que necessite ser transplantada, depois, mais abaixo, sim, já vamos ter necessidades de mexer sobre a vegetação. Em termos de condicionamento de trânsito, como vos dizia, quando chegarmos à zona do atravessamento da Dom Carlos, vai ser necessário fazer um condicionamento de trânsito. O trânsito aí vai ter que ser cortado enquanto se atravessa a avenida. A nossa expectativa é que este condicionamento seja faseado e, portanto, entre o início dessas fases e o fim dessas fases não ocorram mais de 6 meses, é a nossa expectativa. Não vos posso dizer em concreto qual é esse prazo, porque o concurso público que está em curso é de concessão-construção, portanto, o projeto de execução será do empreiteiro e só depois de estarmos na posse do projeto do empreiteiro é que podemos dizer com exatidão qual é a data em que esse desvio começa, qual é a data em que esse desvio termina. Aqui também se pode ver, julgo que no slide seguinte depois também isso ficará evidente, vamos construir o X, isto porque a rede dos elétricos da Carris terá que ser também condicionada e desviada e, portanto, este X vai permitir que as circulações se façam através da Avenida de 24 de Julho, nomeadamente a do Elétrico 25, em que se descreve, trouxe aqui o faseamento, portanto, a primeira intervenção é fazer o X, depois sim vamos desativar a zona onde se faz o atravessamento e aquele troço do Elétrico 25 e reposta à superfície, depois de construído o túnel e tapado o túnel, é reposto tudo exatamente
como estava antes. E, entretanto, enfim, a Carris também ganha aqui algum acréscimo da sua capacidade de operação, uma vez que, obviamente, o X foi instalado pelo motivo da obra, mas não vai ser retirado porque a obra está feita, não é? Não faria grande sentido. Também por exigência legal, exigência da APA e, sobretudo, por aquilo que são as práticas do Metropolitano de Lisboa. Enfim, tratamos todos os assuntos que aqui vos trouxe, são tratados nos nossos planos e nos nossos programas e nas nossas monitorizações. Todos estes programas têm que ser levados às autoridades competentes e, portanto, é uma informação que fica acessível durante a obra a qualquer pessoa que tenha interesse em tê-la. Também posso dizer que, sobretudo para os moradores, nós teremos durante a obra uma linha em que é possível as pessoas saberem o que é que vai acontecer, quando vai acontecer e reportarem algum inconveniente que estejam a ter. E queria, enfim, por fim, dar sobretudo a congratular o Presidente da Junta de Freguesia, porque a Junta de Freguesia da Estrela, que não tinha nenhuma estação de metro, em 2023 terá 2, terá um incremento bastante grande naquilo que é a sua mobilidade. Muito obrigado.